nosso Facebook, Jean Rafael, e também você pode ir para o nosso YouTube, né? Dr. Jean Rafael. Nós temos aí todos os programas, ficam registrados lá também, e você pode estar conferindo, né? Todos os programas do mês, tudo que é feito aqui no Papo de Saúde, que tem essa missão, né? Levar a educação em saúde, você que está em casa, você aí que nos acompanha, muitas vezes através das dicas e também através aqui das nossas redes sociais. Então, já estamos aqui com a nossa querida mastologista, a doutora Jeane Mendes, já está conosco e vai começar a falar para você um pouquinho, tá? Sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, que é a nossa referência aqui na nossa região. E seja bem-vinda, Jeane. É uma honra ter você aqui conosco, tá? Como é de praxe, a gente sempre, né, pergunta quem vem aqui, quem é a doutora Jeane, para quem está nos ouvindo, para quem não conhece. Fala um pouquinho quem é a Jeane, onde é que ela vem, conta um pouquinho da tua história. Ok. Bom, boa tarde, Jean, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, embora quem me conhece sabe como eu sou tímida, como foi difícil, soube porque realmente prestigio muito você. Que bom. E aí é uma oportunidade da gente falar sobre o Outubro Rosa, sempre importante. Mas antes, a doutora é aqui de Arapiraca, aqui da região. Sou daqui. Sou natural de Arapiraca, nasci em Arapiraca, estudei sempre aqui, estudei no Premem. No Premem? No Premem. Eu estudei o ensino até o primeiro ano. Até o primeiro ano? Até o oitavo ano, no caso, A oitava né? série antiga. A oitava série. E agora a gente agora... a oitava série. A oitava série. Isso. Estudei lá. E aí começaram, na minha época, começou meio greve, nananã. Aí eu era uma excelente aluna. Ó, coisa boa. Sim. Aí ganhei uma bolsa de estudos no Bom Conselho. Aí terminei no Bom Conselho. Eu estudei também. Onde você estudou também. Aí estudei, terminei no Bom Conselho e aí fui bem novinha. Passou em medicina? Passei em medicina na UFAL, Universidade Federal de Alagoas. A doutora falou bem novinha. Bem novinha, porque era uma menina, né? A gente com 16 anos, eu tinha recém-completado 17 anos. Então você decidir por medicina nessa idade é complicado, né? Mas aquela dúvida, né? Será que é isso mesmo? Tão jovem para decidir uma coisa tão importante, que será para a vida toda. E sair de Arapiraca para estudar fora? Antigamente a gente tinha que ir para lá, né? Tinha que ir para lá, né? Na nossa época nós tínhamos que ir para lá. Mas foi bom. Essa questão de sair, dá vontade de voltar. Não é verdade? Passa muito tempo. Eu passei muito tempo. Foi bom, foi bom. Tinha mais alguém de Arapiraca na época? Na minha turma? Você? Tinha sim. Era museu, Lavinho, da minha turma. Do meu cunhado, Luiz Fernando Mendes, foi da minha turma. Graças a ele que eu conheci meu marido. Luiz Fernando, Melca e Luciano da Rocha, que moram em São Paulo. Estão em São Paulo. Melca e Luciano. Da minha turma, Luciano mais... Luciano Henrique, da minha turma de Brasília. A minha turma foi excelente, né? Minha turma foi muito boa. Marcos Fabiano, acho que era depois. Marcos Fabiano foi depois. Foi depois. Mas com outras especialidades após a formação? Sim, quando eu terminei a graduação em medicina, eu fui para Belo Horizonte e fiz residência em ginecologia e obstetrícia. Na época eu era apaixonada por obstetrícia. E chegando lá, me apaixonei por mama, né? Eu tinha uns preceptores que eram muito bons em mama e gostei. Achei até que ficaria por lá, mas foi aí... São Paulo? Não, foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu fiz lá. Doutora, não faz muito tempo, mas naquele período não tinha tantos cânceres de mama como existem hoje, ou já era bem visível assim? Já. Não era uma especialidade. Na época, as pessoas nem sabiam o que era mastologia, né? Mas já se tinha muito câncer de mama. Na época que eu fiz, ainda era considerado uma especialidade, assim, uma subespecialidade. Não tinha residência médica ainda, eu fiz uma especialização.
mas já tinha muitos casos. Agora, lógico que hoje está bem mais. Na sua visão, de tão jovem, também jovem na profissão. Muito obrigada. O que remete a essa crise e outros cânceres? O que, por exemplo, está acontecendo? Bom, aí... O que acarreta isso? É uma resposta um pouco complicada de se dar, porque não é um fator único, né? Então, é muito causal. Tem a questão de tem mais acesso aos diagnósticos, então a gente tem tido diagnósticos cada vez mais precoce, então aumenta muito o número de cânceres de mama. Então, eu sou de uma época que muitas mulheres morriam sem tratamento, sem saber, né? Sem saber o que tinha. Infelizmente, eu sou desta época, mas além disso vem os fatores ambientais também, né? Hoje a gente sabe que câncer de mama, por exemplo, está muito associada à obesidade, principalmente no período pós-menopausa, né? Então, eu sempre pego muito no pé das minhas pacientes. Eu fico dizendo a elas que eu sou magra, não é só por vaidade, né? Não é só vaidade, não é só estética, né? Então... Questão da saúde. Questão de saúde mesmo. Então, a obesidade, o uso de reposição hormonal, anticoncepcional, embora pequena o risco, mas tem uma correlação. O estilo de vida da mulher moderna, então as mulheres hoje em dia deixam para ter filho mais tarde, eu sou um exemplo disso. Então tem poucos filhos, entre outros fatores. Isso, a amamentação também, né? E muitas não querem amamentar, né? Muitas não querem. Minha esposa pega no pé da Eu vou dizer, já, né? Só que não quero. É que é difícil, viu? Para algumas mulheres é difícil. Eu costumo dizer às minhas pacientes quando estão gestantes, eu sempre digo, olha, pode ser que seja super fácil. Mas pode ser que também não seja tão fácil assim, não desista. Né? Porque elas veem, principalmente porque às vezes vê aquela geralmente são aquelas artistas, né? Então, lindas, pós-parto, todas belas, maravilhosas, magras, com a mama amamentando. Com maquiagem e tudo, né? Aquele sorriso lindo. E com ela não é da mesma forma. Então, eu digo, aquilo não funciona do mesmo jeito. Eu digo, aquilo é tudo uma montagem. Muitas vezes amamentar não é tão simples assim. Então, vai depender da pega do bebê, né? De outros fatores que às vezes podem desestimular a mulher se ela não tiver alguém, né? Doutora, como uma pediatra, né? Que lhe oriente, um obstetra mesmo. Doutora, é tão difícil assim conscientizar essas artistas, né, a ir realmente a cumprir a natureza? É tão difícil a mulher estimular as pessoas, seguir a própria natureza que tem que amamentar, é difícil. Não, eu acho até que elas passam um exemplo bonito, né? Só que elas muitas vezes, algumas vezes até colocam que foi difícil, que não foi tão fácil, porque a gente tem que pensar que nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Umas das outras. Então, às vezes a mesma mulher que amamentou o primeiro filho facilmente, no segundo não vai ser tão fácil assim. Então a gente tem que saber que pode ter diferenças, pode ter dificuldades, né? Mas a amamentação seria também um dos fatores, né? Também, um dos fatores. Essa jornada feminina, a gente também vem preventivos, a gente vem falando muito porque realmente a coisa tem mudado muito. É um dos fatores. Agora também tem que ter cuidado, porque muitas vezes eu percebo no consultório, mulheres que acham assim, não, às vezes aparece nódulo e elas demoram a procurar uma orientação, uma ajuda, às vezes pode ser até um câncer, porque elas dizem, mas doutora, eu estava amamentando, achei que não teria câncer amamentando. Infelizmente isso não é uma regra, assim. Tem mulheres amamentando que também podem ter câncer de mama. Então, qualquer coisa de diferente na mama tem que procurar quem saiba, né? Quem entende para lhe orientar, porque muitas vezes é passado de uma forma errada. E tem muitas pacientes que entendem que se está amamentando não tem câncer. Se amamentou, não tem câncer. Não é bem por aí. É um fator protetivo, mas não é só
este Só fator. isso. Como não é só muito isso. causal, né? Como é falou, muito tem- causal, né? Então vão ter vários outros fatores, ou ajudando ou prejudicando a saúde da mãe. Rogério, você hoje trabalha no CACOM, né? Isso. A referência aqui no Hospital do Chama. O que você tem percebido na prática? Você já falou que a coisa tem mudado muito, né? Devido ao acesso e à facilidade. Mas você acha que hoje aumentou muito mesmo em relação a antes? Como é que está essa coisa? Jean, infelizmente, a gente ainda tem visto chegar pacientes com tumores muito avançados. Já numa fase bem Bem avançada. avançada, infelizmente. Porque enquanto em outros países a gente já viu até uma redução na mortalidade, eu não digo no número, na frequência de câncer de mama, porque é um dos mais frequentes mesmo. Ele é o segundo, né? É o segundo mais frequente mais na frequente mulher, fora- perdendo só para câncer de pra câncer pele, de pele. tipo não melanoma, né? Isso. Mas em termos de mortalidade por câncer, nas mulheres, ele é a primeira causa, né? Por Causa câncer, é o que mais causa morte. E já vem se observando no resto, em outros países, já uma diminuição nessa mortalidade. O que não tem acontecido ainda aqui no Brasil. Então, por quê? Porque infelizmente a gente ainda pega muito doença avançada. A gente ainda tem tido muitos pacientes que quando chegam ao momento do diagnóstico, por exemplo, já não tem indicação mais de cirurgia. Você já perguntou a elas por que demorou tanto? Ah, é O que tanta que coisa. dizem muitas vezes? Até Medo. pra gente entender, não é? Medo. Esse programa tem muito essa linha das pessoas buscar esse entendimento. Medo, uma das coisas. Uma das coisas, infelizmente, é o medo. Elas dizem, eu estou com uma paciente agora recente, ela tem apenas 29 anos, já tem uns 4 meses que ela sentiu um nódulozinho pequeno. E eu perguntei, por que você não veio antes? Doutora, eu estava com medo que fosse alguma coisa. Então isso dá aquela tristeza, porque você sabe que quanto mais precoce, quanto mais recente esse diagnóstico, mais precoce esse diagnóstico, maiores as chances de cura, né? Porque quando a gente trata um câncer, a gente está pensando em obter a cura mesmo. Claro. Não é isso? Até como forma de conscientizar, doutora, aí a pessoa tem um medo, mas essa conscientização, que você tenha medo ou não, se você for acarretado por um câncer, vai ter, não é? Pois é, não vai mudar o Não vai fato dela mudar. demorar a procurar ajuda, né? Um outro fator, infelizmente, é o socioeconômico mesmo, né? Infelizmente ainda é muito Do presente. entendimento a respeito daquilo que está acontecendo com ela mesma. E não necessariamente só isso, mas assim, a dificuldade de chegar De acessibilidade. de acessibilidade, né? É difícil ainda os pacientes conseguirem fazer os exames, né? Chegarem a fazer exames de imagem, a biópsia. Então isso tudo retarda Tem todo um muito. processo Tem todo um que precisa. processo, né? Até elas chegarem a um especialista de mama, muitas vezes eles já passaram pela atenção básica e às vezes isso é retardado, né? Então seria uma melhora mesmo nessa linha de base para poder. Isso ajudaria bastante. Infelizmente a saúde não está ao alcance de todos. Infelizmente. Deixa eu dar só uma parte para poder dar um alô para a turma que já está conosco aqui. Isabela Cabral Crandiago, um abraço, doutora Isabela. A Adriana, a Edné Cerqueira lá em Taquarana, Rejane Fidelis, um abraço, Rejane, o Wilton, o deputado Tarcísio Freire aí nos acompanhando também, um abraço para você, o Gêmeos Vitório, o Sueli Cândido, Jackson Santos lá em Taquarana, Edivânia Firmino, Sérgio Ricardo, Genilson Mota, Valdelice, Alan Fradique lá em Cururipe, manda palminhas pra gente lá de Taquarana, Nádia, Sueli Cândido, minha mastologista maravilhosa, um abraço para você. Um abraço, Ranieri Sueli. Mecenas deve estar lá em Maringá. Um abraço para você, Ranieri, doutor Ranieri. Maria Aparecida, Nádia Vieira, boa tarde. A Valdelice diz parabéns, doutora Jeane, doutor Jean. A Cida Feitosa, minha aluna maravilhosa, mandando um abraço para você. A teacher. Minha professora de inglês. Todos nós que os conhecemos sabemos dos profissionais que vocês são. José Pereira Mendes, um abraço para você. A Rosa Maria. A Adriana diz, boa tarde a todos. Parabéns, Jean, pelo programa, pela médica convidada e pelo tema bastante importante para a saúde da mulher. Fábio Vieira, Lívia Simões, Fernando Henrique Porto, um abraço para você. Aí para Goiânia. O Alex Lopes, a Edivânia Firmino, uma dúvida. Ela é também ginecologista? Ela começou falando. Isso.
Eu respondo agora? Deixa eu só Netinha Araújo, muito orgulho dessa profissional maravilhosa, esposa dedicada e mãe exemplar. Diga que eu a amo muito. Obrigada. Maridão mandando um abraço. Beijo. Maria Rodrigues, estou assistindo, ele disse. Ai, que bom. A Márcia Nunes também lá em Taquarana, Aparecida Hernandes, Israel, Sandra Maria, Danivaldo Menezes, um abraço para você, a Fernanda Lins, Delmir Alves. Infelizmente, vemos que muitas pacientes chegam ainda em estágio avançado da doença. Isso se deve, entre outros fatores, à demora ainda em realizar mamografia pela rede pública e o medo da paciente em receber tal diagnóstico. Fala aqui a doutora Isabela. O meu dia a dia, ela fala aqui que no dia a dia ela percebe isso. Isso, é verdade. Profissional nota 1000, muito simpática, inteligente, educada e atenciosa. Parabéns, doutor. A Joselma Maria, Aparecida Hernandes mandando um abraço. Doutor Neusaldo, Simone, muita gente conosco aí. Um abraço a todos vocês que acompanham aí. Sobrou adjetivo aí. Nossa. Vou vir mais vezes. Ô, doutor, tá bom. Vai vir mais vezes, Eu né? estou perdendo. Então, no dia a dia a gente já percebeu, né, que há realmente essa demora. Sendo uma coisa muito causal, né, como é o câncer de mama, então, você falou no início, né, a importância, né, da questão da obesidade, né? Isso. Que a alimentação deve... Alimentação, muito importante. Mas deixa eu responder só aquela Vai lá, fica à pergunta. vontade, tá? Posso? Se você é ginecologista. Se eu sou ginecologista, pois é, eu fiz, mas não exerço mais, né? Lógico que eu dou aquelas pinceladas, né, no consultório, ajudo alguns pacientes, mas no meu dia a dia eu faço só mama mesmo, só mastologia. Só mastologia. Para quem ainda não compreendeu, Isso. mastologia seria o estudo, né, o estudo da mama, da mama. né? Doenças benignas e malignas de mama. Então, no meu dia a dia eu faço só mastologia mesmo, até porque não daria, é muita coisa, né? Ginecologia é um mundo, obstetrícia é outro mundo, mama é outro mundo. É outro também. mundo também, né? A gente precisa estudar bastante, porque esse estudo é contínuo, né? Não é só aquilo que eu fiz na residência. A residência, eu tenho 20 anos de formada já. Já vou fazer 21 anos. Então, teve 2 anos de ginecologia obstetrícia e mais 2 anos de mama. Tá vendo? Mais um aqui que Então, é a vida toda estudando. De lá pra cá, nossa, Tem o mudado tratamento muito, quantos mudou muita anos? coisa. Você não tem noção. Vamos por parte. A gente falou muito aqui já dos fatores, né? Uhum. Protetores, fatores que podem estar implicados nesse processo. Diagnóstico. O que é que a coisa mudou, né? A gente Mudou fala bastante. muito daquela questão do autoexame, o que é que... Pois é, a gente ainda fala, eu sempre oriento as minhas pacientes sobre o autoexame, é importante as mulheres se conhecerem de uma forma geral, não mama só, né? Acho que faz parte do dia a dia da mulher se conhecer, se apalpar, se examinar, palpar a mama, mas só o autoexame é muito pouco, porque a gente precisa de um exame de imagem, também um exame realizado por um profissional da área que saiba examinar a mama. Isso pode ser até o ginecologista mesmo, né? Os ginecologistas, eles são preparados para isso. E se eles sentirem alguma coisa diferente, lógico que eles vão pedir um exame de acordo com aquela necessidade daquela mulher. E os exames de imagem estão aí, né? Quais são assim na sequência? Geralmente se pede... Pois é. Há uma dúvida muito. Ultrassom, mamografia... Pois é, isso como é vai que eu faço? vai depender muito de algumas coisas. Por exemplo, a mamografia faz parte do rastreamento, isso é bem colocado. Existe até aí uma diferença entre o que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia, né? E o que preconiza o SUS. O Sistema Único de Saúde, né? Bom, pela sociedade, essa mamografia deve ser anual, a partir dos 40 anos de idade. Passou dos 40, mas vai ser anual. Anual. E para as mulheres que têm histórico familiar, então vai depender. Aquelas mulheres com alto risco de câncer de mama deve-se fazer até antes disso. Então, vai depender, o médico é que vai, né, vai ver outros decidir fatores, os né, fatores, para ver os riscos. para ver os riscos, pode ser feito até 10 anos antes, por exemplo. Se tem uma mãe com câncer de mama, vai ser 10 anos daquele daquele primeiro caso na família, né? E segundo a organização, ao SUS, essa mamografia, a partir dos 50, a cada 2 anos, né? Mas, de uma forma geral, a gente vê que tem os tumores de intervalo, né? A gente vê que de um ano para o outro aparecem tumores, muda. Então,
eu sigo que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia. Em relação à ultrassonografia, é um exame complementar. Então, eu costumo dizer às pacientes que o paciente às vezes quer já chegar com um exame. Já vão muitas vezes com exame. Aí eu digo, não, espere, um exame é complementar ao exame físico. Então você vai examinar, você vai ver se tem alguma necessidade de fazer aquele exame. Vai depender da mamografia, se a mama é uma mama jovem, que costuma ser mais densa, um tecido parenquimatoso mais denso, precisa complementar com ultrassom em alguns casos. Temos também hoje ressonância de mama, que é um exame também que a gente utiliza bastante, mas assim, lógico que não é de rastreamento, mas em alguns casos já é algo mais. Aí só alguns casos, mas também a gente lança a mão. E a partir do momento que você vê alguma alteração, vem as punções biópsias, né? Então, porque antigamente tinha-se muito de tirar o nódulo. Hoje em dia a gente já ia para uma cirurgia para tirar aquele nódulo. Tirava o nódulo, mandava para a biópsia. Depois ia para a cirurgia. Outra cirurgia. Hoje em dia a gente faz muito pouco isso, né? A gente realmente tem aí as funções biópsias que facilitam muito a nossa vida. Tirou um fragmento, mandou para exame, é câncer, você vai definir se aquela paciente vai começar com cirurgia, se ela vai. Hoje em dia estamos fazendo cada vez mais quimioterapias pré-operatórias, né? Que a gente chama de neoadjuvante. O que seria isso? Para diminuir? Na verdade, a quimioterapia neoadjuvante ela vai ter várias finalidades, né? Em tumores muito avançados, muito grandes, para diminuir o tumor, muitas vezes para tornar tumores inoperáveis em operáveis, tumores que necessitariam de mastectomias, reduzir para ser possível conservação de mama, né? E também tem muitas pacientes que a gente poderia já partir para uma conservação de mama até retirar só um segmento, um quadrante ali que a gente chama, quando é uma cirurgia conservadora, pode ser um segmento de mama, um setor de mama, mas mesmo assim, mesmo sendo tumor pequeno, mas de acordo com algumas características desse tumor, o tipo dele, né? Porque você sabe que não basta ser um câncer de mama, a gente tem vários tipos diferentes de câncer de mama, né? Então tem uns que são muito responsivos ao tratamento quimioterápico e em muitos casos a gente começa com o tratamento quimioterápico para aumentar as chances de cura daquela paciente, de sobrevida daquela paciente. Então, quimioterapia hoje tem muito, quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que faz antes da cirurgia, tem muito espaço. Então, ajuda muito grande, né? Com certeza. Duas coisas interessantes. Uma já foi colocada. Eu já tenho medo de ir procurar o profissional. Ter o diagnóstico, né? E aí precisar da cirurgia. É difícil. A turma tem ainda... Não, é interessante, assim, eu acho que as pacientes aceitam muito mais a cirurgia do que porque é aquele negócio, eu acho que as pessoas têm mais medo do que pode ser do que já está, ter a certeza do que é, né? Então, assim, eu vejo observo muito no consultório, pacientes chegam com medo. Aí eu penso, nossa, essa paciente vai ser difícil para ela aceitação. Tá em pano. Depois que dá o diagnóstico, elas aderem ao tratamento de uma forma tão fácil e tão bonita assim de se ver, que eu digo, é Deus. Né? Um exemplo de superação. É Deus que dá a força, é o exemplo de superação mesmo, porque tem pacientes que eu digo, olha, infelizmente vai ter que tirar a mama, porque se o tumor for multicêntrico, tem mais de um centro de tumor na mama, a gente tem que tirar a mama. Mesmo tirar totalmente curável, inicial, mas tudo bem, doutora. Sabe assim, elas querem sobreviver, né? Elas querem ficar curadas, então elas aceitam bem. Talvez o maior sofrimento seja a tal da perda do cabelo. A quimio, né? A quimioterapia. Então elas sofrem bastante, mas tenho visto cada vez mais mulheres sobreviverem a esse tratamento, ficarem bem. Então a gente, né, é difícil, né? E sempre que tem uma famosa doente, isso realmente dá um estímulo. Ajuda, porque é como se fosse assim, não. Se elas tiveram, também
posso ter, eu também, se elas conseguiram, eu também posso conseguir, né? Então, bom, né? Esses exemplos eu acho que ajudam. Não, exemplo benéfico é sempre muito importante. Muito bem-vindo. Doutora, você falou que é difícil, né, para a pessoa, né, aceitar, né, saber de primeira, né, que está, né, acarretada por esse tipo de doença, o câncer. Mas já passou pela mente o profissional da profissional, e na hora de dar uma notícia dessa, já está com uma pessoa ali que venceu, e olha, eu venci, estou aqui para ajudar nessa conversa. É porque isso é muito pessoal, né? Tem vários grupos de ajuda, tem pacientes que se ajudam, né? Tem uns grupos, mas não cabe a nós médicos colocar essa paciente em frente a outra, porque muitas vezes vai abrir feridas, né? Vai relembrar coisas que pacientes não querem estar relembrando. Mas existem sim os grupos de ajuda, então a gente sempre vê, né, mulheres que passaram pelo tratamento, que levam mensagem, né? Estamos dispostos a ficar debatendo, né? Com certeza. Deixa eu mandar aqui mais alô pra turma, que a turma tá aqui interagindo, viu, gente? Que bom. A Sandra Maria gostaria de saber o que significa uma queimação na mama. Vamos ver, que pode ser muita coisa, hein, Sandra? Simone Palminhas, Michele Jeane aqui também conosco, Israel, doutora Jeane, a senhora é nota 10. Doutor Jean é aqui para nota máxima. Doutora é uma pessoa que faz punção mamária por um nódulo benigno. Há a possibilidade de virar um câncer, já que tem história familiar. Fez benigno, se pode virar um câncer. Aristeu Soares, Paulinha Marques, doutor, um abraço. Ana Paula e Aparecida. O Isaac Lúcio, a Mabel Ferro, a Adriana Costa Barbosa, um abraço para você, Adriana, o Francisco Rodrigues, Fernando Estive, o Rubens Camarão, a Cícera Souza, o Alberto da Silva. Eles falam programa nota 1000, meu amigo. Parabéns, excelente programa. A Jeane fala, a Michele Jeane. O Diógenes Martins, a Cícera Souza, ótima médica, valoroso trabalho da Seara de Jesus. A Sinédria lá no Cacon também fala, médica maravilhosa. A Divanete, o Yuri Candiago, cardiologistas conosco também, um abraço, Yuri. Fabrícia Brandão, Alexandre Neto. Boa tarde, programa show. Qual a incidência de câncer de mama em homens? Aí eu vou me falar, acho que é pouco, hein, vamos ver. Deixa eu ver, eu lembro por ordem. Foi. Queimação na mama, pode ser um bocado de coisa, né? Pode ser, queimação na maioria das vezes não é nada, mas lógico que a gente não pode descartar nada sem ter tido um exame físico, sem ter tido um exame de imagem, se necessário. Então, assim, o melhor é procurar um médico, né? Pode ser o ginecologista ou o mastologista. Isso aí você vai avaliar bem melhor se tem necessidade mesmo de ir atrás, de pesquisar alguma coisa a mais, ou se é aquele incômodo pré-menstrual normal que toda mulher passa, pela resposta hormonal natural do ciclo menstrual, né? Porque nós mulheres somos diferentes dos homens, porque nós ciclamos. Viu, Então, quando tem essa resposta hormonal pré-menstrual, tem um aumento do estrógeno, um aumento da progesterona, as mulheres costumam reclamar mais de dor mamária mesmo, isso geralmente é comum, mas tem que ser avaliado melhor, caso por caso, né? Porque se for uma dor bem localizada, tem que ser investigada mesmo. Em relação a outra pergunta... outra foi incidência nos ombros. Antes de eu ir para aí, outra coisa que muitas as mulheres têm dúvida, descarga mamária, certo, né? Descarga mamária. Descarga mamária, quando ela é espontânea, então aquela mulher que chega e diz, doutora, meu sutiã estava molhado, não teve expressão, ela não espremeu, saiu líquido. Se essa descarga é clara, tipo água, se ela é vermelha, tipo sangue, preocupa, tem que ser melhor avaliada, tá certo? Agora, se é uma descarga provocada, né? Espremeu ali a mama, né? Fez a expressão, saiu um líquidozinho esverdeado, amarelado, branco, natural. Se foi uma pancada, um trauma. É funcional. Pois é, o trauma é outra coisa que as mulheres têm muita dúvida. Doutor, levar uma pancada e fico com medo de câncer. Gente, trauma, pancada, não leva a câncer de mama. Podem ficar tranquilas. Isso aí é uma dúvida, é um mito, né, cara? É um mito, né?
E nessa época de fake news, a gente precisa as informações saem de todo jeito. saem Né? de A toda gente forma. é profissional para informar É verdade, essas é verdade, coisas, né? Enquanto que a turma vai lá e pega as informações Nossa aleatórias. senhora, olha, já que estamos falando disso, é importante vivemos um caos, né? Porque tem todo tipo de informação. Aquelas informações que realmente são valorosas para a sociedade e temos muita desinformação, Que né? causam pânico. Que causam pânico. Então, uso de desodorante, não existe nenhum Não é incidência, né? Que causa. não existe nenhum trabalho científico, né, que justifique, que corrobore a ideia de que desodorante leva a câncer de mama, porque existe, né, não sei se vocês já pegaram, Já vi. um textozinho que leva a câncer, não existe esse estudo, tá certo? Porque em medicina, né, Jean, tudo é baseado em evidência. Claro, né? A gente pode tem todo chegar um dizendo assim, trabalho, eu acho, a gente tem que ter certeza para dizer alguma Tem coisa. que ter trabalhos e selecionando os trabalhos. Os trabalhos são mais, isso, que são realmente viáveis. Uma outra fake news que eu acho interessante é a questão do realização de mamografia e câncer de tireoide. Muita gente não Nossa, tá. muitas E fazer mulheres mamografia são- também, porque dá câncer de mama também, nunca vi. Também, isso. Tem sido bem frequente. Elas chegam no consultório, doutora, eu não quero fazer não, porque eu vi na internet que leva a câncer. Gente, não leva a câncer. Podem ficar tranquilos. Viu na internet. A radiação de uma mamografia é infinitamente pequena. Então, assim, ela não é capaz de induzir um câncer de mama, nem tampouco de tireoide, né? E agora, aquelas que têm pavor, pode pedir para colocar um protetor na tireoide, né? Mas não tem essa necessidade. Realmente, às vezes, aquele protetor pode até atrapalhar, né, na hora que a técnica vai posicionar ali a mama, porque o posicionamento da mama é importantíssimo na realização da mamografia, pois uma mama mal posicionada pode gerar dúvidas, então às vezes atrapalha um pouco, mas não leva a câncer. Podem ficar tranquilas, podem realizar suas mamografias anualmente, quem tiver indicação, sem medo, tá? E em relação ao câncer de mama Sim, em no homem. homem, se o doutor Yuri. Isso, o câncer de mama em homem existe, embora ele seja raro, né? Ele é de uma incidência de um homem para cada 100 mulheres. Então, assim, é bem menos frequente, mas existe. E sempre que a gente tem câncer de mama masculino, a gente tem que pensar, tem que ficar alerta para uma possível alteração genética familiar, né? Porque não é esperado. Embora eu tenha no consultório, acho que todo mastologista já pegou, né, câncer de Muda mama em muito homem. o diagnóstico. O tratamento é o mesmo, né? O tratamento é o mesmo. Se a gente suspeitar de câncer de mama, o homem vai fazer mamografia, vai fazer mamografia? biópsia, vai, sim. Achar que é só ultrassom. Não, pode fazer tudo. Mamografia, ultrassom, biópsia, tratamento em geral é o mesmo, né? Facilita, porque o homem não tem problema de retirar a mama, né? Então, Pelo menos assim, a parte estética, a parte né? Essa parte estética psicológica é mais sofre menos tranquila, isso, né? E câncer de mama em homem é fácil de diagnosticar, porque como não tem um parênquima mamário desenvolvido, qualquer nódulozinho mais endurecido, uma descarga sanguínea, uma retração na pele, o homem geralmente busca. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, tá? Com certeza os homens ficam preocupados, porque tem outra patologia que é muito frequente, né? Isso. E aí já pode pensar. É que verdade, não é bem lembrado. deixar a turma mais tranquila, que é aquela. Que aí é bem mais frequente, é a tal da ginecomastia, né? Que muitos né? homens têm, Tem, que é gordura, tem. não tem nada a ver. Não tem nada demais. E eu acho até interessante, porque a maioria dos meus pacientes, quando vão com ginecomastia para o consultório, eles levam sempre a esposa do lado, a mãe, porque parece que ela que vai passar em consulta. Preconceito, porque acham que o homem não pode passar em consulta mastologista, mas pode sim. Nós também somos o médico que olha a saúde da mama de uma forma geral, seja masculina ou feminina. Lógico que como a mama feminina tem um parênquima mais exuberante, então vai ter mais problemas. Mas homem sim, tem muito ginecomastia, e essa ginecomastia pode ser por N motivos e não tem nada a ver com câncer de mama, né? Ginecomastia é o aumento do tecido mamário em homem. Então pode ser ocasionado por distúrbios hormonais,
idiopática, que é aquela que não tem causa nenhuma, que se encontra, né? Se encontra, pode ser fisiológica, aquele menino na puberdade, ou o homem na senilidade, então o homem mais velho costuma ter um pouco de ginecomastia. Coisa mais fisiológica, né? É fisiológico, não é nada preocupante. Ok, deixa eu só mandar um abraço para mais pessoas que estão aqui conosco. E a gente fala para você tá, que nos escuta, você que nos acompanha, que também fica disponível aí no YouTube, Dr. Jean Rafael, essa entrevista, para que você possa acompanhar também, se você perdeu aí o horário, com mais calma depois de tudo isso. Então, a Simone fala, 2 médicos excelentes, manda um oi para Oncologia do AFA. Um abraço também. Um abraço a todos. Josvaldo Barros entrou conosco, o Wesley, a Wilminha, a Zelma, o Frank Henrique e a Fabrícia Brandão. A Fabrícia Brandão diz o seguinte: doutora Jeane, uma médica atenciosa, cuidou de mim e sou muito fã dela. Ai, que bom, obrigada. Um beijo, pessoal Fabrícia. do Companheiro Germano, Alex Ricardo e Marcelo Vital aqui conosco também. Mais gente aí nos assistindo, a gente manda um abraço também para vocês. Estão acompanhando, né? Batendo esse papo legal sobre o câncer de mama. Hoje é cirúrgico. A gente sabe que cirurgia é uma coisa que vem, Mudou, né? Mudou bastante. Ou ainda fica... Mudou bastante. Mudou muito. As técnicas As são técnicas são cada vez menos... tem se tirado menos mama, evoluiu muito. Né? Eu tenho que falar, né? Da minha época, quando eu comecei. Quando eu comecei, eu ainda vi Halsted, que era aquela técnica que tirava até a musculatura, né? Aqui por baixo Isso, tirava a glândula mamária, tirava toda a mama, tirava ficava uma retração. pele, Para quem nos escuta, nos ouve, era que arrancava tudo e ficava a costela. Ficava praticamente só a costela. Era muito feio de se ver, né? E aí, com o passar dos anos, foi vendo através dos estudos que, mesmo com toda essa agressividade cirúrgica, não estava aumentando o número de cura, nem de sobrevida. Então, cada vez mais foi aparecendo técnicas menos invasivas, né? Então, hoje em dia, pode-se tirar o mínimo de mama, né? Tirar tumores, se eles forem pequenos, preservar a mama, preservar a pele. Muitas vezes a gente pode retirar até a mama, dependendo da doença, se for uma doença multicêntrica, tenha mais de um lugar na mama. Com doença, você pode retirar a mama, mas deixar a pele, porque isso já dá um efeito cosmético muito melhor, né? Você não retirar a pele. A abordagem axilar também mudou. Antigamente se tirava muitos linfonodos da axila, esvaziava, tirava 3 níveis de linfonodos. Hoje em dia a gente já faz... Hoje em dia não, já tem alguns anos que já se faz a biópsia linfonodo sentinela, já não sai esvaziando a axila de todas as mulheres. E uma coisa que está muito em moda, né? Em alguns casos muito pertinente, é a mastectomia redutora de risco. Certo? Então, são aquelas mulheres que retiram o parênquima mamário antes de aparecer um câncer. Sim, mas isso é uma coisa que foi colocada, acho que foi 4 anos aí, que foi uma atriz, né, que fez isso aí. Já tem um bom tempo. Eu não lembro bem, mas um bom tempo. Foi uma atriz, Angelina Jolie, já tinha tido. Já existia, só que assim, é sempre assim, quando aparece uma pessoa famosa, se dá visibilidade, né? Muda a coisa, né? Então, é muito interessante. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente que ela disse... Aí eu perguntei, né? E tá tomando... Tem alguns pacientes que tratam de câncer e precisam tomar um hormonoterápico, que é o tamoxifeno. E eu perguntei, tá tomando a medicação direitinha? Doutora, eu vi que a Ana Furtado tá tomando o mesmo remédio que eu. Aí eu achei bem interessante, porque elas se veem naquela... Dá um estímulo, naquele estímulo, né? Aquela famosa. Ali. E aí, depois de Angelina Jolie... realmente teve um boom, né? Só se falava nisso. Então, aumentou até a procura de mulheres querendo retirar as mamas, mesmo sem ter nada, né? Então, não é assim. Alguém distante teve, o vizinho teve, aí já ia para tirar a mama. Isso, e não é assim. A Angelina retirou porque ela realmente tinha indicação. Então,
Não se pode retirar o tecido glandular só porque tem medo de ter um câncer de mama. Então, existe a indicação, no caso dela e das mulheres que fazem a mastectomia redutora de risco, é quando tem alteração genética, né? Então, a paciente fez um perfil oncogênico, descobriu um gene mutado, então isso aumenta muito o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama. Esse risco gira em torno de 80% de chance dela ter um câncer de mama durante a vida dela. Então, realmente tem indicação de retirar esse tecido glandular para tentar reduzir, para diminuir esse risco do câncer de mama. Uma das coisas que é óbvio, né? A parte estética, né? Essa parte funcional da mulher é algo que deixa a gente bem debilitado do ponto de vista psicológico, né? Mas se evoluiu muito na questão das próteses. Também. Então, assim, hoje em dia as reconstruções são cada vez mais bonitas, né? Os nossos colegas quem faz plástico? Na verdade, tanto mastologista pode fazer, mastologista pode, ele está habilitado para isso. Fiz muito na época de residência, mas eu particularmente, prefiro entrar com cirurgião plástico, né? Mas existem muitos mastologistas que fazem tão bem quanto Tem acessibilidade isso pelo SUS? É para ter, mas infelizmente é difícil, né? Infelizmente é difícil porque por N motivos. N motivos. Mas realmente as reconstruções são cada vez mais. E aí é a história, mito ou verdade, não é? A prótese aí pioraria o câncer? Tem gente que acha que botar a prótese. Não, eu prefiro não botar para não voltar o câncer. Não. A prótese, ela não aumenta o risco do câncer de mama, ela não faz o câncer de mama voltar, pode-se fazer reconstrução sem problemas. Agora, lógico que é uma cirurgia, né, Jane? Como toda cirurgia tem os seus riscos, tem as suas sequelas também. Sim. Então, a gente sabe que se você vai tirar ali, até na mastectomia redutora de risco, por exemplo, não tem 100% de certeza que ela vai ser uma cirurgia cosmética ideal, que a mama vai ficar linda. Por quê? Você tem que deixar a pele fina, então você sabe que se deixar a pele muito fininha, pode necrosar aquela pele, né? Você tem as contraturas capsulares, então você bota a prótese, aquela prótese pode endurecer, formar uma cápsula em torno dela, ficar rígida e não ficar bonito. Então, e a resposta da pessoa, né? Cada pessoa tem uma resposta, né? Justamente, mas assim, a reconstrução está aí, ajuda demais os pacientes, então essa questão psicológica melhora muito, eu vejo a diferença de uma paciente que retirou a mama e não reconstruiu e a paciente que saiu do centro cirúrgico com a mama reconstruída, né? Que a reconstrução imediata faz ao mesmo tempo. Alguns casos não dá para fazer, então se tem aquela doença avançada com comprometimento de pele, a gente espera um tempo para poder refazer essa reconstrução. Mas a grande maioria dá para fazer. Mas que bom saber que já pode fazer na hora, né? Você entra e. Pode sim. Em alguns casos, né? Em muitos casos. Que bom. Né? Deixa eu só mandar aqui mais gente conosco, isso é legal, pessoal. O Marcelo Vital, a Simone fala, avisa aí, teremos evento no Bosque de Arapiraca. Vai ter a mamografia. Dia 20, às 7 horas da manhã, tá? A Simone lá do Afra, falando aqui conosco. Então, mamografia lá no Bosque. Acho que é isso aqui, tá? Mas eu vou confirmar aí. Neide Felicidade, Jane Barbosa e a Liede. Beijo aos meus amigos queridos, a Jeane e Jean. A Liede é psicóloga. Excelente entrevista. Um abração para vocês. Vamos, né? Como passa rápido, tá vendo? Já? Depois se despedir das redes sociais aí. Nossa. Vamos aí ao nosso bloco de intervalo, tá? Quem quiser ver essa entrevista, tá? Vai lá no YouTube do Dr. Jean Rafael, tá lá registrada ela, disponível para você acompanhar, tá? E depois dos comerciais a gente volta para fazer as nossas considerações aqui, tá?